Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos ver 5 raças de cavalos de tração. Número 1. Ardenais ou Ardennes. É uma das raças mais antigas de cavalos de tração, e é originário da área das Ardennes na Bélgica, Luxemburgo e França. Eles possuem ossatura pesada com pernas grossas e são usados para trabalhos de tração. Sua história remonta à Roma Antiga, e ao longo dos anos o sangue de várias outras raças foi adicionado ao Ardenais, embora apenas a raça Belgian Draft tenha tido algum impacto significativo. Acredita-se que os ancestrais da raça tenham sido criados há mais de 2000 anos, nas planícies das Ardennes, e é uma das mais antigas raças europeias de tração pesada documentada. Na época romana, a raça tinha apenas cerca de 1,42 metros de altura. Mais tarde, Napoleão adicionou sangue árabe para aumentar a resistência e usou a raça em sua campanha russa. Em 1780, a raça ainda tinha apenas 1,42 a 1,52 metros de altura e pesava cerca de 500 kg. Sangue de percheiro, bulonais e puro sangue inglês também foram adicionados, embora tenham pouco impacto. No século XIX, o sangue Belgian Draft foi adicionado para dar à raça a conformação mais pesada que tem hoje. O peso e o tamanho extras foram desejados para tornar a raça uma raça de tração muito pesada, depois que seu papel como cavalo de artilharia diminuiu com o advento da mecanização, bem como o desejo de um animal de carne. A raça aumentou em tamanho de uma média de 550 kg para seu peso atual. Na França, os garanhões das Ardenais têm cerca de 1,62 metros de altura e as éguas cerca de 1,60, enquanto que na Bélgica estas são as alturas máximas permitidas. Eles pesam entre 700 a 1000 kg. Suas cabeças são pesadas, com um rosto largo e um perfil reto ou levemente convexo. Sua conformação é ampla e musculosa, com corpo compacto, dorso curto e pernas curtas e robustas com articulações fortes. Seus boletos são emplumados. Sua pelagem pode ser baia, ruão, castanha, cinza ou palomino. Baia e ruão são as duas cores mais comuns. O preto é muito raro e está excluído do registro. As marcas brancas são pequenas, geralmente restritas a uma estrela ou chama. A raça amadurece cedo, e disse que são fáceis de manter, econômicos de alimentar apesar do seu tamanho. O Ardenais é uma raça de movimentos livres e passadas longas, apesar de sua estrutura corporal compacta. Número 2. Belgian Draft, Trade Belge ou Belgische Trecaard. É uma raça belga de cavalo de tração. É originário da região de Brabante na Bélgica e é uma das mais fortes das raças pesadas. O principal uso desses animais foi como um cavalo de fazenda, de tração. Historicamente, é possível que o cavalo Belgian tenha ancestrais na Idade Média, embora nenhuma evidência independente apoie essa afirmação. As linhagens de fundação da raça são conhecidas como Brabante. Até a década de 1940, o Belgian e o Brabante eram essencialmente a mesma raça. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brabante na Europa foi seletivamente criado para ser mais encorpado e mais pesado, enquanto nos Estados Unidos, o Belgian foi criado para ser um pouco mais alto e mais leve. Os Belgian ainda são usados como animais de trabalho, mas também se tornaram populares em provas de atrelagem e para cavalgar livre. O Brabante e as raças relacionadas que permanecem na Bélgica hoje, também são usadas como carne para consumo humano, produzindo uma carne tenra que é considerada uma iguaria. O Belgian tem entre 1,68 e 1,73 metros de altura. Em média, os Belgians chegam a pesar um pouco mais de 900 quilos. O maior cavalo do mundo foi um Belgian Draft chamado Big Jake, um castrado nascido em 2001. Ele chegou a 2,10 metros de altura. Número 3. Clydesdale. É uma raça escocesa de cavalos de tração. É nomeado por sua área de origem, Clydesdale ou Vale do Rio Clyde, grande parte do qual está dentro do condado de Lanarkshire. As origens da raça estão no século XVIII, quando os garanhões da raça Flemish foram importados para a Escócia e acasalados com éguas locais. No século XIX, o sangue da raça Shire foi introduzido. O primeiro uso registrado do nome Clydesdale para a raça foi em 1826. Os cavalos se espalharam por grande parte da Escócia e no norte da Inglaterra. A conformação do Clydesdale mudou muito ao longo de sua história. Nas décadas de 1920 e 1930, era um cavalo compacto menor que o Shire, o Percheron e o Belgian Draft. A partir da década de 1940, os animais reprodutores foram selecionados para produzir cavalos mais altos que pareciam mais impressionantes em desfiles e shows. Hoje, o Clydesdale tem de 1,62 a 1,83 metros de altura e pesa entre 820 e 910 quilos. Alguns machos maduros são maiores, com mais de 1,83 metros de altura e pesando até 1000 quilos. A raça tem um perfil facial reto ou ligeiramente convexo, testa larga e focinho largo. Clydesdale geralmente são de cor baia, preto, cinza e castanho. A maioria tem manchas brancas, incluindo brancas no rosto, pés e pernas,
e manchas ocasionais no corpo, geralmente na parte inferior da barriga. Eles também têm franjas extensas em suas pernas. Alguns criadores de Clydesdale querem marcas brancas no rosto e nas pernas sem manchas no corpo. Número 4. Percheron. É uma raça de cavalo de tração que se originou no vale do rio Isne, no oeste da França, parte da antiga província de Perche, da qual a raça leva o nome. Geralmente de cor cinza ou preta, os percherons são bem musculosos e conhecidos por sua inteligência e vontade de trabalhar. Embora suas origens exatas sejam desconhecidas, os ancestrais da raça estavam presentes no vale no século XVII. Eles foram originalmente criados para uso como cavalos de guerra. Com o tempo, começaram a ser usados para puxar carruagens e mais tarde para agricultura e transporte de mercadorias pesadas. No final do século XVIII e início do século XIX, sangue árabe foi adicionado à raça. As exportações de percherons da França para os Estados Unidos e outros países aumentaram exponencialmente no final do século XIX, e o primeiro studbook puramente percheron foi criado na França em 1883. O tamanho considerado ideal para percheron varia entre os países. Na França, a altura varia de 1,55 a 1,85 metros de altura e o peso de 500 a 1.200 quilos. Percherons nos Estados Unidos geralmente ficam entre 1,68 e 1,80 metros de altura, com um mínimo e máximo entre 1,52 a 1,93 metros de altura. Os percherons americanos pesam em média 860 quilos e seu peso máximo é de cerca de 1.200 quilos. Na Grã-Bretanha, 1,68 é a menor altura aceitável para garanhões e 1,65 para éguas, enquanto os pesos variam de cerca de 910 a 1.000 quilos para garanhões e de 820 a 910 quilos para éguas. Geralmente são de coloração cinza ou preta, embora o registro americano também permita o registro de cavalos roan, baio e castanho. Apenas cavalos cinzentos ou pretos podem ser registrados na França e na Grã-Bretanha. Muitos cavalos têm marcas brancas em suas cabeças e pernas, mas os registros consideram o excesso de branco indesejável. Número 5. Shire. É uma raça britânica de cavalos de tração. Geralmente é preto, baio ou cinza. O Shire tem uma grande capacidade de puxar peso, era usado para trabalhos agrícolas, para rebocar barcaças numa época em que o sistema de canais era o principal meio de transporte de mercadorias e como carroça para transporte rodoviário. Um uso tradicional era para puxar os vagões do cervejeiro para entrega de cerveja, e alguns ainda são usados dessa maneira, outros são usados para silvicultura, para equitação e para promoção comercial. Embora os bois fossem usados para a maioria dos trabalhos agrícolas no século XVIII, os cavalos, adequados para a carroça, o arado ou a carruagem, estavam à venda no Smithfield Market, em Londres, já em 1145. Durante o século XVI, engenheiros holandeses trouxeram cavalos Friesian com eles quando vieram para a Inglaterra para drenar os pântanos, e esses cavalos podem ter influenciado o que se tornou a raça Shire. Deste cavalo medieval veio um animal chamado Old English Black Horse no século XVII. O cavalo preto foi melhorado pelos seguidores de Robert Bakewell, de Dashley Grange em Leicestershire, resultando em um cavalo às vezes conhecido como o Bakewell Black. Bakewell importou 6 éguas holandesas ou de Flandres, notáveis porque os criadores tendiam a se concentrar em melhorar a linhagem masculina. 2 tipos diferentes de cavalos pretos se desenvolveram, o tipo Fen ou Lincolnshire e o tipo Leicester ou Midlands. O tipo Fen tendia a ser maior, com mais ossos e pelos extras, enquanto o tipo Midlands tendia a ter mais resistência e uma aparência mais fina. O termo cavalo de Shire foi usado pela primeira vez em meados do século XVII, e registros incompletos começam a aparecer perto do final do século XVIII. O Pakington Blind Horse, de Lincolnshire, é um dos cavalos mais conhecidos da época, com descendentes diretos registrados de 1770 a 1832. Este cavalo é geralmente reconhecido como o garanhão base para a raça Shire, e ele esteve na cudelaria de 1755 a 1770. Durante o século XIX, os Shire foram usados extensivamente como cavalos de carroça para transportar mercadorias das docas pelas cidades e campos. As estradas irregulares criaram a necessidade de cavalos grandes com musculatura extensa. Os garanhões Shire podem ser pretos, baios, castanhos ou cinzentos. Eles não podem ser roan ou ter grandes quantidades de manchas brancas. Éguas e castrados podem ser pretos, baios, marrons, cinzas ou ruivos. No Reino Unido, os garanhões não podem ser castanhos, mas a cor é permitida pela Associação Americana. A altura média na cernelha dos garanhões adultos é de cerca de 1,78 metros de altura, com um mínimo de 1,73. Castrados devem ter pelo menos 1,68 de altura, e éguas não devem ter menos que 1,63. O peso varia de 850 a 1.100 kg, para castrados e garanhões, sem padrão definido para éguas.